Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lucas e tô aí para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai tratar de um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado a tratar aqui no canal. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas está acontecendo um evento chamado Advent of Code, né? Que é o advento do código, né? Todo ano ali, acho que desde 2020 começou a acontecer isso, tá? Então todo ano, no final do ano, eles disponibilizam ali 50 desafios, dois por cada dia. Então vai ter 25 dias, são 2 desafios para cada dia, e aí você vai resolvendo esse desafio e conforme você vai resolvendo, vai ficando 2 estrelinhas aqui. Aqui a gente já tá no dia 10, eu só resolvi até o dia 4 por falta de tempo, mas enfim, vamos lá. O que que eu quero falar para vocês? Esse desafio 4 ele me chamou bastante atenção, porque não é algo que a gente está acostumado a fazer com muita frequência aí, né. Geralmente a gente está mais acostumado a fazer crude e tal, e eu achei muito interessante e eu aprendi bastante conceitos aqui fazendo esse desafio do dia 4 e eu quero passar esse conhecimento para vocês, tá? Então, já senta o dedo no like aí, deixa um comentário do engajamento e bora lá. Nesses desafios aqui, cada dia ele fornece ali uma pequena história para entreter você aqui, mas o que a gente realmente quer fazer é resolver essa questão. Então, aqui tem uma historiazinha e tal, tal, tá? Mas não se preocupa, tá? Que a gente precisa fazer? Ele vai passar um input para a gente, eu vou até dar uma lida aqui, ó, enquanto a busca pelo chefe continua, tal, 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 né, beleza. Ela gostaria de saber se você poderia ajudá-lo com a sua caça-palavras, né, a sua entrada de quebra-cabeça, ela só precisa encontrar uma palavra, X mas, né, X mas. Esta busca por palavras permite que as palavras sejam horizontais, verticais, diagonais, escritas ao contrário e até mesmo sobrepostas às outras palavras. E é um pouco incomum, no entanto, pois você não precisa apenas encontrar uma distância de x mas você precisa encontrar todas elas. Aqui estão algumas maneiras que podem aparecer, onde os caracteres irrelevantes foram substituídos por um ponto. Beleza, então basicamente o que a gente quer fazer é o seguinte, eu preciso encontrar essa palavra dentro desse emaranhado de palavras aqui, entendeu? Então a gente precisa encontrar ela tanto na horizontal, que é o que está acontecendo aqui, a horizontal de forma reversa, né? Ou seja, começou X, M, A, S, né? S, A, M, X. Eu também posso encontrar ela na diagonal, então eu posso encontrar o X, o M, o A e o S na diagonal, né? E também posso encontrar ela da maneira correta, que seria mais ou menos aqui, ó, X, M, M, A, S. Então, é isso, né? E para você conseguir entender mais ou menos o que que eu quis passar, que eu não sei se eu consegui te explicar melhor, eu desenhei aqui para você. Então, basicamente, a gente precisa encontrar a palavra na horizontal, né, para a direita, e eu coloquei aqui horizontal reverso, que seria o horizontal para a esquerda, então a gente tem que encontrar a palavra nessa posição, e também nessa posição aqui, horizontal reverso, e da mesma maneira a gente precisa fazer na vertical, que é buscar a palavra de cima para baixo e de baixo para cima, que é o horizontal reverso que eu coloquei aqui. E a diagonal que é mais complicadinha, porque a gente precisa buscar nas 4 posições, né, tanto, né, da de baixo para a esquerda, quanto de baixo para a direita, quanto de cima para a esquerda, quanto de cima para a direita, né. E nesse desafio a gente precisa entender alguns conceitos, né, já a gente fala sobre essa parte aqui de direções, porque é basicamente isso aqui que vai regir como que a gente vai conseguir buscar essas posições dentro da nossa matriz, porque a gente vai precisar pegar essas entradas aqui e transformar isso em uma matriz, mas a gente vai entender isso lá no código, tá, não se preocupa. Então, vamos lá. Eu já estou com o VS Code aqui aberto, eu já resolvi essa questão, então novamente pode ser que eu passe um pouquinho rápido, mas eu vou tentar detalhar o máximo possível, tá. Então o que que acontece? A gente primeiro de tudo, assim, a gente precisa pegar as informações, no caso a gente precisa pegar o nosso input de dados, que é esse dado aqui, ó. Então deixa eu copiar isso daqui, ó, copia tudo isso aqui. Aí você vai lá no seu VS Code, abre uma pasta aí do teu interesse, cria um arquivo chamado input.txt e cola o dado aqui dentro, beleza? Então agora a gente já tem o input. Esse não é o input de resolver o desafio, esse é apenas o input do exemplo, tá? Então eu estou usando ele aqui porque ele já tem a solução aqui, ó. São 18 vezes que aparece, então a gente precisa encontrar 18 vezes essa palavra ali naquelas posições que eu mencionei para vocês, tá? Então vamos lá.
Agora, o que que eu vou fazer? A gente vai utilizar aqui do JavaScript um carinha chamado fs, que serve para trabalhar com arquivos, tá? Então eu consigo fazer leitura de arquivos, encontrar arquivos dentro do meu diretório, enfim. Então, vamos lá. Const, eu vou criar uma variável chamada input, e aqui a gente vai utilizar o fs.readFile5. Por que 5? Porque a gente precisa fazer a leitura em tempo real, né? A gente tem que não precisar guardar que seja a gente precisa fazer a leitura no momento exato que a gente está executando a aplicação. Então, beleza. Aqui, no primeiro parâmetro, eu passo aqui qual que é o arquivo que eu estou querendo fazer a leitura. No nosso caso aqui é esse arquivo .input.txt, perfeito? E o segundo parâmetro aqui é o UTF, tá? Então, esse aqui, ó. Show de bola, né? O que que eu posso fazer aqui agora? Eu preciso da palavra que eu estou buscando. O que que eu vou buscar? Se eu der um console.log aqui nesse input, você vai ver que vai trazer tudo para a gente ali, ó. Então, abrir o terminal aqui embaixo, vou aumentar um pouco do zoom para você ver melhor. E aqui eu dou um node exemplo. Na verdade, eu preciso abrir a pasta, então cd dei-04. E aqui dentro a gente pode rodar um node exemplo. Então, perceba que agora a gente consegue captar, né, a palavra ali por inteiro, perfeito? Agora eu preciso criar uma variável da palavra que eu realmente estou buscando, que no caso é essa x+, eu preciso dessa palavra aqui. Então eu vou criar uma variável para buscar aqui dentro essa palavra. Então vamos lá, const, aqui eu vou colocar word, que significa palavra, que vai receber o nosso x maiúsculo, né, x+. Salve isso aqui, perfeito. Agora, perceba que aqui, da maneira que está vindo aqui, esse nosso input, ele é simplesmente um texto, sem mais nem menos. Entretanto, eu preciso verificar isso dentro de uma matriz. Por que dentro de uma matriz? Porque eu tenho que saber qual caractere é qual e qual posição que ele está. Então, perceba que eu tenho linhas, né, tem várias linhas, e também tenho colunas. Tanto é que esse é um dos conceitos, a gente precisa buscar tanto na horizontal quanto na vertical, a gente precisa fazer as 2 buscas. Então vamos lá. Para mim poder fazer isso, existem várias maneiras, tá, mas a gente vai optar pela mais simples aqui dentro do JavaScript, que é simplesmente eu vim aqui no finalzinho aqui, ó, do read file, eu posso simplesmente fazer um ponto split e fazer simplesmente uma quebra de linha no final de cada linha aqui. Então, para isso, eu posso simplesmente fazer isso e colocar aspas e passar um barra N, exatamente como foi sugerido ali. Salvo isso aqui agora, né? Se eu voltar aqui agora e der um console.log no input, perceba que agora cada linha, perceba que agora já está separado dentro de uma array e cada linha agora eu consigo acessar ela de forma individual. Só que eu ainda não consigo acessar o caractere, né, que é o que eu realmente quero ter acesso. Eu preciso saber qual caractere está dentro de qual linha. Então, ainda aqui na linha 3, eu consigo fazer mais uma paradinha mais interessante. Eu posso colocar um map, né, e percorrer aqui dentro dessas linhas. Então, eu posso pegar a linha e para cada linha, né, no caso, para cada caractere, né, para cada linha eu posso quebrar tudo em caractere. Então eu passo online.split. Só que dessa vez eu não preciso passar um barra "n", porque eu não quero quebrar para a linha de baixo, eu quero somente pegar o caractere. E para isso eu posso passar simplesmente o split com uma aspas sem nada dentro. Agora, se eu salvar isso aqui, voltar no meu terminal, der aqui, executar novamente o código aqui node, olha só, agora sim, o código está separado cada caractere. Então agora eu consigo acessar de forma individual cada caractere e assim verificar se o caractere tem aqui dentro da palavra, né? Bom, antes da gente continuar, o que a gente tem aqui é uma matriz bidimensional. Se você não estudou isso na sua vida, por favor, faça esse favor de estudar sobre matrizes. É,
porque isso é fundamental para que você consiga entender o funcionamento disso aqui, né. Então a gente vai ter uma array multidimensional, né, eu falei bidimensional? É, dá na mesma. Então eu vou deixar o link aqui para você de um dos artigos aqui que explica sobre matrizes bidimensional e tal, explica como que você vai encontrar um elemento. Então você precisa desse conhecimento aqui para conseguir realmente entender o que a gente vai fazer. E perceba que aqui, ó, como criar arrays bidimensionais. A gente vai fazer uma parada mais ou menos como está sendo feito aqui, tá? Com esse um for dentro do outro, né? Um for para iterar sobre a linha e o outro for para iterar sobre a coluna, tá? Então vamos lá. Aqui, no nosso exemplo, como eu falei para vocês, a gente vai ter um for, porque eu preciso passar por cada linha. Então, vai ser um const. Na verdade, posso fazer o seguinte, ó, let i, exatamente dessa forma aqui, tá? E aqui vai passar por cada linha, e o outro for, eu quero passar por cada coluna ali. Exatamente dessa maneira, só que aqui tem um porém, eu preciso passar por cada coluna daquela linha em específico. Então, eu passo a primeira linha, aí eu caio dentro do for. Então eu vou percorrer dentro daquela linha que eu estou fazendo. Então, por isso, o i aqui dentro. Não sei se eu consegui explicar bem, mas enfim. E agora, aqui que vai acontecer toda a mágica para que a nossa aplicação funcione, porque é aqui que eu preciso verificar se tá se a palavra existe na horizontal, na vertical e nas diagonais, né. E para a gente verificar isso, existem várias formas, existem várias maneiras, mas novamente, o que eu aprendi foi dessa maneira aqui. Dentro do JavaScript, a gente possui uma propriedade, na verdade, uma propriedade chamada every. Eu não sei se eu pronunciei correto. Essa propriedade, ela serve para fazer algumas coisas interessantes aqui dentro. A gente, aqui ó, o método every, né, testa se todos os elementos dentro de um array passam no teste de implementação pela função fornecida, ou seja, ele vai verificar se os elementos que eu tenho dentro de um array, eles vão satisfazer, eh, uma outra condição que eu tenha estabelecido ali dentro da função. Eu não sei se eu expliquei bem, mas enfim. Então, basicamente, ele vai testar se a condição dentro do array vai ser atendida. Por exemplo, dentro da nossa aplicação, o que que a gente precisa fazer? Eu preciso pegar essa palavra e verificar se ela existe aqui dentro do meu input, né? E para mim fazer isso, eu preciso fazer com que essa palavra seja um array, porque o primeiro conceito aqui do every, ele vai fazer o seguinte, ele testa se todos os elementos no array passam no teste de implementação pela função fornecida. Inclusive tem até um exemplo aqui, ó, deixa eu caçar para vocês aqui, ó. Você fornece um array, dá um ponto every, né, e aqui você passa a condição que você quer que aconteça. Ou seja, eu preciso verificar, ó, nesse exemplo aqui, que ele está testando. Ele precisa testar se todos os elementos da matriz são 10 ou maiores, né, se é maior ou igual a 10. Então o que que ele colocou? Colocou a matriz que todos os números aqui, na verdade nem todos são maiores que 10, né, ponto every, e ele vai retornar um false. Se todos os elementos forem maiores que 10, ele vai retornar true. Basicamente é isso. Se dentro do nosso input conter uma palavra x+, então ele vai retornar verdadeiro. Se não conter, ele vai retornar false. Perfeito? Acho que eu consegui explicar bem para vocês. Agora chegou a hora de botar isso no código. Só que antes disso, eu preciso transformar isso aqui em um array, porque por enquanto isso aqui é um string simples. Então a gente já aprendeu a fazer isso, que no caso é botando um split aqui. Eu posso simplesmente botar um split com um espaço, salvo. Se eu der um console.log aqui agora nesse Word, perceba que agora isso aqui é um array, né? Separando cada caractere. Agora eu preciso retornar, né, antes de retornar, eu preciso criar uma variável para fazer a contagem das palavras que existem ali dentro. Então eu vou criar uma variável chamada count, que vai receber 0. Perfeito. Agora, eu preciso fazer a contagem, na verdade não contagem, a gente precisa fazer aqui um if para verificar se a palavra que a gente quer caçar, o word, existe dentro do array nessa linha em específico, tá? Então vamos lá. É word.every, e aqui dentro eu preciso saber o que que eu estou verificando. No caso, eu quero pegar o meu caractere e a posição dele,
perfeito? Feito isso, então, para cada caractere que eu tenho dentro da meu Word, eu preciso saber se ele é exatamente igual ao caractere que está dentro do meu input. Então, eu posso colocar aqui um sinal de interrogação, porque pode ser que não exista, né. Posso também colocar aqui também um sinal de interrogação, porque pode ser que ele não exista. E agora eu preciso fazer a minha contagem, que no caso é saber em qual direção eu quero fazer essa busca. Porque no momento aqui, eu não estou indicando em nenhuma forma como que essa busca vai ser feita, né. Então eu posso colocar aqui um count, mais. Agora eu preciso saber em qual direção eu quero fazer a busca. Se a gente voltar aqui, dentro do exemplozinho que eu fiz para vocês aqui, a gente tem um conce directions que eu fiz aqui para vocês, que é basicamente como que faz a busca. Dentro de um array, se você colocar, né, o positivo, o 0 e 1, a gente vai ter uma busca na horizontal direita. Se a gente tiver um positivo e o -1 negativo, né, a gente vai ter uma busca na horizontal esquerda. E assim sucessivamente, né. O exemplo já está escrito aqui para vocês. Então, basicamente, a busca ela tem que acontecer dessa maneira. Para isso, o que que eu posso fazer? Se eu quero fazer uma busca na horizontal para a direita, todas as minhas posições têm que estar satisfeitas. Então, eu vou estar na posição 0. Perceba que dentro da primeira interação aqui do for, desse segundo for, né, a gente vai estar aqui, ó, nesse input a gente vai estar no 0, né, e a horizontal direita vai estar no 1. Então eu posso fazer o meu j mais o meu index. Assim, ele vai estar sempre fazendo a busca na horizontal para a direita. Tanto é que se eu fizer um console.log, a palavra está aqui e salvar. Antes disso, eu posso fazer aqui também, ó, console.log e passar aqui, por exemplo, ó, a minha linha, linha mais i, né, que é a posição, e o meu input. Salvo isso aqui. Dou um espaço aqui, mais o input propriamente dito, tá. Eu acho que tá faltando um mais aqui, salvo, agora tá certo. Se eu der um node exemplo ponto, olha só, perceba que a palavra ela tá aqui, né. Como que eu sei? Olha só, XMAS, então ela realmente está na linha 0. Agora na linha 4 a gente tem o XMAS, ela também tá aqui, e na linha 9 tá aqui, ó, XMAS. Então a gente conseguiu fazer a busca da maneira que eu falei para vocês, da horizontal para a direita, e agora a gente precisa fazer da horizontal para a esquerda, que é exatamente como está fazendo aqui, ó, como -1. Então se eu voltar lá no meu código, copiar isso daqui, colocar aqui, e agora eu fizer com o -1, ou seja, voltando da direita para a esquerda, a palavra está aqui. Eu vou colocar aqui só a esquerda para você saber que é da esquerda, tá. Mas enfim, vocês entenderam. Salvo isso aqui agora, perceba que agora tá aqui, ó. A esquerda tá aqui, ó, na linha 4 e realmente tem. Se você olhar aqui, ó, XMAS da esquerda. Aqui também na linha número 1 a gente também tem ela, XMAS. Então, basicamente, a gente solucionou o problema usando esses conceitos aqui, né. Agora se você quiser resolver os outros, basicamente é você fazer o restante aqui, que é exatamente a mesma coisa. Então eu simplesmente posso pegar esse if aqui, deixa eu remover esses console.log que não precisa deles mais, você já entendeu o conceito. Então removo isso aqui. Se eu pegar agora, copiar, colar, e agora ao invés de ser aqui, ó, ao invés de ser na horizontal, a gente vai fazer na vertical. Então eu posso fazer isso aqui, ó, index, perfeito, salvo, copio, aqui vai ser de baixo para cima, e agora vai ser, na verdade, esse aqui vai ser de cima para baixo, e o de baixo para cima é esse aqui, ó. Eu posso colocar o menos, perfeito? Então a gente vai atender essas condições aqui, ó.
vertical para baixo, né, e a vertical para cima. Ou seja, essa daqui vai sair de cima para baixo e essa daqui vai ser de baixo para cima. Vocês entenderam, né. E aqui a diagonal é exatamente a mesma coisa, a diferença é que a gente vai colocar sempre na mesma posição do 1. Então, deixa eu replicar novamente aqui, vou dar uma acelerada no vídeo aqui para vocês não perder tempo. Muito bem, terminei aqui já, então a gente passou por todos os conceitos aqui de horizontal e vertical e, diagonal também. Agora eu posso abrir o meu terminal aqui, download, e olha só, perceba que o resultado agora foi 18, e se você voltar aqui no dia, você vai perceber que são 18 vezes que aparece aqui. E se você quiser resolver o desafio, né, eu já resolvi, vai dar 2.496, eles vão te passar um input gigante, olha só. O input é esse aqui, você copia, leva lá para o teu código, cola ele aqui, volta para cá, download, e ele vai funcionar lá, 2.496, exatamente o código que eu passei ali, que foi o cadê? Me perdi. Ali, ó, 2.496. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que isso possa ter te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos. Valeu e até a próxima.